O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Essas palavras não são minhas, são palavras do Espírito Batuíra, pelas mãos do nosso queridíssimo médium Francisco Cândido Xavier. Lembrando aqui, gente, o Evangelho no Lar, ele é basicamente uma luz em meio às escuridões que nós estamos vivenciando hoje em dia. Estamos passando por um período muito delicado. Então, se nós nos dispusermos a fazer esse evangelho no recanto do nosso lar, pelo menos uma vez por semana, nos comprometendo com aquele horário, a espiritualidade amiga também se compromete conosco em estar ali todas as semanas, naquele dia e naquele horário. Então, nós temos que ter responsabilidade para cumprirmos, como cumprimos os principais eventos da vida material. E como seria, Carla, esse evangelho no lar? A primeira coisa, a mais importante eu já falei, que é ter um dia e um horário correto. O evangelho no lar não deve ceder tanto, né? Geralmente no máximo uma hora, vai depender do número de pessoas que tem para comentar o assunto, mas nós colocamos um pouco de água em cima da mesa. Essa água com os fluidos das orações, com os nossos fluidos conjugados aos fluidos da espiritualidade, será fluidificada também. Então essa água, ela servirá de remédio salutar na medida das nossas necessidades. Colocamos a água em cima da mesa, pegamos uma mensagenzinha, como essa que eu li de Batuíra para vocês, que a gente pega em Centros Espíritas, ó. Essa daqui falando sobre o Evangelho em casa. E essa seria a leitura preparatória. Ou então existem vários livros, né, que a gente pode tirar essa leitura preparatória, que é para a gente silenciar a materialidade e entrar realmente na espiritualidade, que é a nossa essência. Então a gente lê uma pequena mensagem, uma mensagem curta. Quem tem aquele livrinho Minutos de Sabedoria ou qualquer outro desse tipo, pode ler. Os integrantes da mesa vão falar alguma coisa sobre a mensagenzinha, o que é que eles entenderam, do ponto de vista deles. É muito importante que cada um fale. Só lembrando que nós vibramos em faixas diferentes, então alguns espíritos, se eu falo, alguns espíritos não estão na minha faixa vibracional, então eles não vão me escutar. E o outro que está ali com um irmãozinho da mesma casa, encarnado, em sintonia com aquele irmão encarnado, ele vai escutar o que aquele irmão fala. Então, aqueles chamados obsessores, né, que a gente precisa um pouco tirar essa ideia de obsessor, que os nossos maiores obsessores somos nós mesmos. E a escutar o que ele fala, né? Então, água sobre a mesa, leitura preparatória, cada um comenta um pouquinho. E aí, vamos à prece inicial. Faz a prece inicial e depois abre o evangelho ou aleatoriamente, que não existe aleatoriedade, nós sabemos, mas pode ser uma abertura aleatória para os irmãos espirituais ali orientarem, ou você pode começar do início do evangelho, né? E ir seguindo na ordem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, não tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Adquira. Vale muito a pena. Mas você tem a Bíblia em casa? Se tiver a Bíblia, abra o Evangelho de Jesus. Abra em um dos 4 evangelhos e leia e peça inspiração divina. E que cada um comente ali o que entendeu. Depois que todos comentarem, aí faz-se a prece final e encerra a reunião. Vamos supor que estão ali conversando sobre o que cada um entendeu no meio do evangelho e de repente lembram de um assunto aleatório e surge um assunto e aí desvia um pouquinho dali. Peraí, gente, vamos terminar, vamos concluir. Até porque nós precisamos liberar os nossos irmãos espirituais para voltarem para suas tarefas no mundo espiritual. Vamos fazer a prece final e depois a conversa pode continuar a salutar. Então, é uma grande dica que
muda vidas instituir o evangelho no lar, dentro da sua casa.